Olá, meus amigos da TV Web do Poeta, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos de volta ao Sertão de Alagoas, mais uma vez na cidade de Olho d'Água das Flores, sertão alagoano. Como diz o professor Antônio Machado, aqui é a porta de entrada para o sertão de Alagoas. E nessa conversa, mais uma vez, estaremos contando a história de como surgiu o Colégio Cenecista Santo Antônio de Pádua. Não sou eu que vou contar a história, e sim, ao meu lado está o professor, historiador, jornalista Antônio Machado, que por muitos anos esteve lecionando no Colégio Cenecista. Quantos e quantos profissionais, isso de várias áreas profissionais, estiveram se qualificando, deram início à sua vida estudantil nesse colégio. E o professor Antônio Machado, mais do que ninguém, conhece a história. Quem fundou? Quantos diretores estiveram passando por essa escola? Quantos anos essa escola esteve funcionando? Essas perguntas todas terão respostas. Mas antes, eu peço a você que se inscreva no nosso canal no YouTube. Coloque Cláudio André, o Poeta. Vai aparecer embaixo na tela. E aí você, logicamente, vai no sininho, você marca no sininho, você se inscreve, vai no joinha, vai lá, toca no joinha e compartilha com seus amigos para que cada vez mais a família da TV do Poeta cresça e você fazendo parte dessa história. Nós estamos escrevendo, imortalizando a história de Olho d'Água das Flores, esse rincão alagoano. E aqui estamos sentados debaixo de uma frondosa árvore na Praça Padre José de Souza Leite. O que esse padre tem a ver com a cidade? O que esse padre fez por esse município? Professor Antônio Machado, boa tarde, muito bom reencontrá-lo. Vamos contar a história do Cenecista? Cláudio, a gente volta mais uma vez ao seu programa para falar sobre as coisas bonitas e belas, tão belas quanto bonitas, das coisas do sertão. O sertão de Alagoas é rico em coisas boas. Tem as coisas ruins, como toda a região, mas as boas suplantam as ruins. E nós estamos aqui na Praça José, como você já frisou, na Praça Padre José de Souza Leite, que tem até a sua erma, isto é, a sua estátua, projetada por uma pessoa que não deixou sequer o nome quem fez. Mas este homem religioso, ele era mais católico do que religioso. Ele se formou como padre, ele nasceu na cidade de Arapiraca em 1928. E foi Olho d'Água das Flores o primeiro pároco. Quando Olho d'Água se emancipou em 1953, a comunidade pediu ao bispo, a Dom José III, que era o bispo de Penedo e comandava toda essa região sertaneja, eclesiasticamente, e o povo daqui, de Olho d'Água, pediu ao bispo a criação da paróquia. E quando foi no dia 27 de março de 1953, chegou o primeiro pároco aqui, o Padre José de Souza Leite, jovem, elegante, bonito, era poeta, escrevia muito bem e deixou alguns hinos escritos. Aí ele tinha uma irmã chamada Terezinha de Souza Leite, uma figura simpaticíssima, querida em Olho d'Água das Flores. Deixou o nome impresso ou escrito na nossa história. Ela era também lá de Arapiraca e era professora. Conhecia bem a língua portuguesa, era uma pessoa extremamente sabida. E tocava harmônio, que chamava naquele tempo, hoje é teclado. E tinha uma voz maviosa, maravilhosa, bonita, gostosa de se ouvir. Era o braço direito do Padre José de Souza Leite. Então, ele chegando aqui em 55,
encontrou um povo precisando de escola. Fazia-se ao 4º ano e se parava naquele tempo. Os ricos iam para Maceió ou Recife. Contudo, as pessoas pobres não podiam continuar os estudos. Aí ele, em viagem a Maceió, pensou: e por que Olho d'Água não tem um colégio? Um ginásio, como chamavam na época. E aí ele lá procurou o presidente da SENEC em Alagoas, que era o doutor Cônego Teófanes Augusto de Barros, e a professora Paula Moacir Oeste. Eram eles dois que comandavam a SENEC. Ela era inspetora seccional de ensino, um cargo que não existe mais hoje. Hoje é a Secretaria de Educação e outros cargos qualquer. Aí ele criou os colégios senecistas. Procurou o Cônego Teófanes, ele estava em viagem, mas a professora Moacir Oeste prometeu que ele voltasse no dia seguinte, que o padre o atendia. E ele chegando lá no dia seguinte, o padre disse a ele, o padre Teófanes, eu o conheci pessoalmente na universidade. Ele disse assim: Padre Zé Leite, conte comigo e um ginásio para Olho d'Água das Flores no 1º de março de 1960. Então, essa história que eu estou contando aqui foi passada em 1959, no fim do ano. Então as aulas começariam, evidentemente, no ano de 60, no ano seguinte. Mas quando ele chegou aqui, a notícia foi alvissareira, foi boa. Ele não se conteve, ele telefonou de um telégrafo e deu a notícia ao povo. E a história se divulgou. Mas como todas as coisas boas, sempre surge o joio no meio do trigo. E esse joio surgiu nas pessoas que não tinham a boa vontade para que Olho d'Água das Flores fosse possuidora de um ginásio. Houve muito problema e, dentre todos esses problemas, atrasou o funcionamento da escola. E somente no dia 1º de abril, por incrível que pareça, no 1º de abril de 1960, numa segunda-feira, às 18 horas, ocorreu a primeira aula no ginásio Santo Antônio de Pádua, não neste prédio que nós mostraremos daqui a pouco, mas, sobretudo, no colégio, no local onde hoje funciona o comando da Polícia Militar, lá na prefeitura que era ali. O prefeito, seu Arnóbio Silva, concedeu que a primeira aula, a aula oficial, e seria na prefeitura, onde hoje está instalado lá o quartel da Polícia Militar de Alagoas, sediada aqui em Olho d'Água das Flores. E daí começa, é dessa semente plantada com sacrifício que começa a educação do colégio senecista. Era ginásio Santo Antônio de Pádua. Depois passou a colégio senecista Santo Antônio de Pádua. E essa história longa, foram 60 anos funcionando. Vi esta escola, fui professor 35 anos de sala de aula. Às vezes eu assumia a direção da escola, mas dava aula. O diretor viajava para Maceió e me convidava para ficar dirigindo a escola. E eu, às vezes, ficava. Vi nesta escola, nos anos 80, 1.800 alunos. Nós temos 16 salas aí, todas climatizadas, organizadas, bonitas e bem feitas. E essa história nós vamos contar o restante daqui a pouquinho.